As Aventuras do Príncipe Ahmed é um filme de 1926, dirigido por Lotte Heininger. Retirado das Mil e Uma Noites, um feiticeiro maligno e o belo príncipe Ahmed se enfrentam durante uma série de aventuras maravilhosas. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer aí mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 32 na lista. Esse filme que é a primeira animação na lista, e não só é a primeira animação da lista, como é o longa-metragem de animação mais antigo que ainda sobrevive até hoje. Não foi o primeiro a ser feito. Parece que tem 2 filmes anteriores a esse, de um diretor chamado Quirino Cristiani, mas esses filmes são perdidos. Então o Príncipe Ahmed é o mais antigo que a gente ainda tem até hoje. De novo, longa-metragem, porque curtas tem vários. A trama do filme é essencialmente baseada em diversas histórias das Mil e Uma Noites, assim como a gente viu recentemente aqui no Ladrão de Bagdá. Esse filme faz mais ou menos a mesma coisa, ele pega histórias diferentes, mas ele segue a mesma proposta de pegar algumas histórias e meio que transformar numa coisa só. Então esse aqui tem ideias retiradas das histórias do Aladdin, do Ahmed e Pari-Banu e do Cavalo de Ébano. Aí eles juntaram essas histórias aí pra montar essa uma animação. É a história desse príncipe que ele... Aí tudo começa quando ele sobe num cavalo que esse feiticeiro que a sinopse fala levou, é um cavalo voador. Ele sobe no cavalo, mas ele não sabe controlar o cavalo direito, então ele vai parar sabe-se lá onde. E aí ele acaba tendo aventuras aí pra conseguir voltar pra casa, e enquanto isso o feiticeiro meio que tá tentando se casar com a irmã dele, mas ele é um feiticeiro maligno, então ninguém quer que ele se case com a irmã dele. Ele acaba preso, depois ele se solta, e é mais focado nas aventuras do Ahmed tentando, sei lá, voltar pra casa e encontrando coisas no caminho. Ele encontra essa Pari-Banu e se apaixona por ela. Ele encontra o Aladdin, né, a parte do Aladdin. Realmente o Aladdin é um personagem na história, mas é um personagem secundário. Então é bem interessante. O filme é todo feito, como eu falei, é uma animação, né? Ele é todo feito usando uma técnica de animação de silhuetas, que chama. Que é mais ou menos como a gente costuma ver aquele teatro de sombras, que é uma coisa muito tradicional da China. A própria Wikipedia me diz que é muito semelhante, assim, não é igual, não é feito do mesmo jeito, mas tem muitas semelhanças. Realmente a aparência remete um tanto àquilo, mas não é igual. Mas é bem interessante porque tudo isso são recortes, né? Os personagens que a gente vê na animação, eles não são exatamente desenhados, eles são recortados e eles se movimentam, eles são recortados de jeitos que tem articulações, né? Partes articuladas ali que se movimentam nas cenas, tudo filmado assim meio que em stop motion, né? É interessante que ela ainda usa alguns efeitos visuais muito interessantes, então tem coisas no filme que são feitas assim, não exatamente com, sei lá, papel cartolina ou coisas assim fazendo sombra, mas ela usa líquidos e outros truques assim para fazer alguns efeitos de magia, por exemplo, acontecendo. Algumas coisas no filme são todos efeitos muito interessantes. A história do filme em si é uma história bem uma história de aventura, né? De aventura fantástica, que eu acho que é bem interessante, mas também não é nada tipo, uau, que incrível. Como é toda animação, por um lado fica um pouco mais fácil de se fazer, né? Já que é animação mesmo, não precisa fazer uma coisa para funcionar com atores, como o Ladrão de Bagdá fez, por exemplo. Por outro lado, acho que ainda assim as técnicas usadas para fazer esse filme ainda são muito interessantes, né? Então acaba fazendo um negócio mais elaborado, assim. Aparentemente o filme levou 3 anos para ser feito. Ele foi feito entre 1923 e 1926. Como eu falei, ele é filmado em stop motion, então cada 1 segundo de filme que você assiste são 24 fotos que foram tiradas, sabe? São 24 quadros ali que foram feitos, cada um com cuidado, sabe? Diz que algumas fontes dizem que o filme foi feito a 18 quadros por segundo, mas até onde eu entendo, o mais aceito é que foi a 24. E aí, aparentemente, a ideia da diretora, da Lotte Heininger, é que ela escolheu as Mil e Uma Noites porque ela queria fazer uma coisa que só pudesse ser feito com animação. Ela queria mostrar eventos que não tinha como ser feitos com atores e tal, só tinha como ser feito com animação. O que, por um lado, contrasta um pouco com o fato de que a gente assistiu o Ladrão de Bagdá recentemente aqui, que é essencialmente baseado na mesma coisa, também tem muitas cenas assim fantásticas e fizeram, né? Deu pra fazer. Ela obviamente tem uma liberdade maior, então assim, tem uma ou outra cena nesse filme que realmente eu não sei como fariam com atores na época. Assim, tem uma cena, por exemplo, assim, daria ser outro jeito. A verdade é essa, né? Daria ser outro jeito. Não daria pra fazer do jeito que ela fez, mas daria pra fazer de outro jeito. Eu consigo pensar em uma cena específica, que é uma cena em que o feiticeiro tá preso e ele vai fugir e ele se transforma num morcego. E o jeito que
isso acontece no filme é que o corpo dele vai se fechando até virar um morcego. Eu acho que não daria pra fazer isso no cinema na época, com atores. Mas daria pra fazer de outro jeito. Daria pra você fazer um truque ali em que, sei lá, jogou uma fumaça e ele sai um morcego, sabe? Daria pra fazer várias coisas. Daria pra dar um close em alguma coisa e usar também um stop motion com uma maquiagem pra mostrar partes do corpo dele mudando num stop motion e depois ele sai morcego. Tem coisas que poderiam ser feitas, né? No fim das contas, a gente não pode pensar que porque a gente tá em 1926 não existe efeito especial. Já falei que várias vezes, efeitos especiais existem desde que o cinema existe, né? O Méliès tava lá em 1903, 4, fazendo filme com efeito especial, sabe? Coisas que não eram possíveis de fazer na vida real, mas o cinema já permitia que elas fossem feitas. É só uma questão de você pensar qual é o truque. Então, é importante pensar isso. Que o argumento dela de que ela quis retratar coisas que só podiam ser feitas com animação, não é muito verdade. Talvez seja mais fácil fazer com animação, mas não é exatamente verdade. E o pessoal do cinema com atores, né, tava investindo em fazer coisas também. De novo, o Ladrão de Bagdá, que a gente viu há pouco tempo aqui, é uma ótima prova disso. Aparentemente, quando o filme ficou pronto, ele foi feito na Alemanha, né? A Lotte Heiniger era alemã, e ele foi rejeitado por todos os cinemas. Nenhum cinema quis passar o filme comercialmente. Com isso, o filme acabou não tendo nem oportunidade de ser um possível sucesso ou fracasso de público, né? Porque ele não teve público. Ninguém quis passar o filme. Eles acabaram conseguindo, com a ajuda aí de algumas pessoas, fazer uma exibição particular, privada, né? Pra, tipo, amigos e convidados e coisas do tipo. Alguns convidados, inclusive, famosos. Aparentemente, uma coisa que eles fizeram é que eles enviaram cartões postais pro máximo de pessoas, sei lá, que eles consideravam relevantes pra coisa ali possível. Então, enviaram pra muitos cineastas e pessoas da imprensa e, sei lá, dramaturgos e pessoas ali, né, relacionadas. Acabaram mandando pra muitas dessas pessoas. Então, eu não consegui encontrar informação se o Fritz Lang viu o filme. Eu encontro a informação de que ele estava entre os convidados. Aparentemente, uma das pessoas que ajudou muito a convidar pessoas pro filme foi o Bertolt Brecht, famoso dramaturgo, que foi uma das pessoas aí que provavelmente era famoso na época, então, né, já tinha uma certa influência. Aparentemente convidou muita gente para assistir o filme. Parece que mais de 2.000 pessoas apareceram. 2.000 pessoas aí entre pessoas relevantes, né, já que os convites foram enviados para pessoas consideradas ali mais relevantes. Mas é isso, o público nunca teve a oportunidade de assistir porque nenhum cinema quis passar. Mesmo depois disso, até onde eu entendo, nenhum cinema quis passar. Então o filme meio que acabou passando batido, provavelmente durante muitos anos, até ser recuperado aí, ressurgir e a gente ter o que a gente tem hoje. Ele hoje tem uma avaliação de 100% positiva no Rotten Tomatoes, baseada em 21 críticas, e é considerado aí realmente um grande clássico da animação. Inevitavelmente, a animação mais antiga do mundo, o longa de animação mais antigo a sobreviver até hoje. É bom frisar, né? Inevitavelmente ele teria um status que o único jeito de tirar esse status dele é se a gente conseguir algum dia recuperar um dos perdidos de antes, né? Um dos filmes perdidos de antes. Ele sempre será o primeiro. Mas eu acho que para além disso, ele é um filme com um visual muito interessante, de um jeito que não se tornou comum depois dele. Então não é uma coisa que foi feita depois, e aí ele meio que mantém o status de fazer a animação dele de um jeito muito interessante, sabe? E eu tô falando muita coisa aqui, e meio que já dando minhas opiniões, porque infelizmente não tem esse filme no meu livro. Então eu não tenho como saber o que o livro diz sobre ele. Na minha edição não tem. Se alguém aí tiver uma edição que tem e quiser dar uma comentada no que o livro fala, nesse começo, assim, acontece um tanto isso. Eu acho que conforme a gente vai avançando mais pra frente, acontece um pouco menos. Lá no final vai ter, porque como a minha edição do livro é um pouco antiga, não é a última que saiu. Então os últimos anos eu não vou ter nenhum, assim. Mas eu acho que é um filme muito bonito, inevitavelmente muito bonito. A única coisa que eu entendo que funciona contra se assistir ele hoje é o fato de ser um filme mudo. Eu acho que é a única coisa, é realmente o fato de ser um filme mudo, assim. Porque ele é belíssimo, belíssimo. Eu acho que é um visual muito interessante. Eu acho uma pena que não se fez mais animações nesse estilo, sabe? Que as pessoas começaram... É um problema que a gente tem até hoje, né? Estabelece-se um jeito de fazer animação e aí todo mundo quer fazer do mesmo jeito e aí fica tipo, esse é o jeito. E hoje, que a gente tem uma indústria muito grande e a gente tem a possibilidade de artistas independentes estarem fazendo coisas que antigamente você precisava de um grande orçamento e de um apoio de um grande estúdio, hoje em dia você de repente não precisa. Então hoje a gente tem gente fazendo animação stop
stop motion, gente fazendo animações das mais diferenciadas, né? É uma coisa que hoje em dia acontece. Mas ainda assim, os grandes estúdios estão sempre presos a uma única ideia, ou pelo menos frequentemente, a uma única ideia, tipo, sei lá, hoje em dia se faz animação em 3D e é isso, né? A Disney, por exemplo, não faz animação 2D mais, sabe? É uma pena que essas coisas se perdem. Ainda bem que hoje a gente tem artistas independentes fazendo, mas é uma pena que os grandes estúdios começam a ignorar isso. Esse é um filme que foi feito de maneira independente também, mas numa época em que os grandes estúdios mal existiam, né? Então, acho que nessa época era inevitável. Mas é isso, assim, eu acho que é um filme muito bonito, eu recomendo pra quem quiser dar uma olhada. Ele tem... é um filme de domínio público, então é fácil de achar. Eu acho que ele tem versões com trilhas sonoras variadas. Várias pessoas fizeram trilha sonora pra ele ao longo dos anos. A versão que você encontrar pode ter uma trilha ou outra aí diferente. Mas é isso, assim, é um filme... eu acho que é um filme inegavelmente muito bonito. Eu acho que não tem como. Você olha imagens paradas do filme, elas já são muito bonitas, sabe? Eu acho que a ideia da coisa das sombras é muito legal. Então eu acho que é um filme realmente muito interessante, assim. Como eu falei, a única coisa que eu acho que pega pra assistir ele hoje é o fato de ser um filme mudo. Vai pegar pra todos os filmes do cinema mudo. Às vezes é complicado assistir quando a gente tá tão acostumado com o padrão do filme ser falado, né? Mas é isso, assim, eu acho que é um filme muito bonito. Se você nunca viu, eu recomendo. Eu acho que é um filme bem interessante de se assistir. A história é uma história de aventura e fantasia, o que, sinceramente, acho que muita gente gosta no fim das contas, né? Então, não é um problema. Mas eu acho que é um filme realmente muito interessante, muito visualmente bonito. É muito legal pensar em ficar imaginando como foi feito, sabe? Eu acho que mais do que a parte das sombras, a parte dos efeitos especiais, porque os efeitos especiais são muito interessantes. As sombras já são muito legais, mas as sombras o filme inteiro é desse jeito. Os efeitos são alguns momentos pontuais, assim. Eu acho que eles são muito legais. Mas é isso, assim. Se você já viu o filme, deixa nos comentários o que você achou. Se você não viu, ficou curioso, interessada, ou acabou esse vídeo, foi assistir, volta aqui e fala pra mim o que você achou. Eu sempre fico curioso pra pensar se alguém que não tinha visto um filme que eu falei resolveu assistir, e aí eu gostaria, se possível, se vocês lembrarem, você volte aqui, me fala o que você achou do filme, se você realmente gostou, ou se você, vi porque você recomendou, mas não achei tão legal assim. Não tem problema, fala, gente, pode falar. E eu acho que é isso, assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pelo menos, e em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!